Olá, amigos! Hoje é dia 27 de março, estamos mais uma vez aqui no Estúdio Companhia Casa da Sogra, tá? Hoje nós temos a comemoração dos dias, né? Que hoje é dia do circo, né? Então comemora-se o dia do circo numa homenagem ao palhaço brasileiro Piolim. Que nasceu, aliás, no Dia do Palhaço, eu falei sobre ele também, sobre vários outros palhaços, né? Que nasceu nesta data no ano de 1897 na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. É praticamente impossível determinar uma data específica de quando ou como as práticas circenses começaram, mas pode-se apostar que elas se iniciaram na China, onde foram encontradas pinturas de 5.000 anos com figuras de acrobatas, contorcionistas e equilibristas. Esses movimentos faziam parte dos exercícios de treinamento de guerreiros e aos poucos a esses movimentos foram acrescentados a graça e a harmonia. Aliás, o Circo Internacional da China é maravilhoso. Eu estou procurando, quem souber, por favor, me fala, eu estou procurando no Circo da China uma encenação que eles fazem com o Lago do Cisne. Que coisa linda, maravilhosa. O circo atual da China é maravilhoso, viu? Vale muito a pena ver. Conta-se ainda que no ano de 108 a.C. aconteceu uma enorme celebração para dar as boas-vindas aos estrangeiros recém-chegados às terras chinesas. Na festa, houve demonstrações geniais de acrobacias. A partir de então, o imperador ordenou que sempre se realizassem eventos dessa ordem. Ele gostou, né? Então fala, vamos lá, vamos fazer mais essas festas, mais vezes essas festas. Uma vez ao ano, pelo menos, hein? Também no Egito há registro de pinturas de malabaristas. Na Índia, o contorcionismo e o salto são partes integrantes dos espetáculos sagrados. Na Grécia, a contorção era uma modalidade olímpica, enquanto os sátiros já faziam o povo rir, numa espécie de precursão aos palhaços. Por volta dos anos 70 a.C., surgiu o Circo Máximo de Roma, que um incêndio destruiu totalmente, causando grande comoção. Tempos depois dos anos 40 a.C., construíram o que no lugar? O Coliseu. Tô falando que o Lúcio sabe de tudo. Eu não preciso nem, acho que eu vou falar para ele fazer as pautas. Né? Com a capacidade de 87.000 pessoas. No local havia apresentações de engolidores de fogo, gladiadores e espécies exóticas de animais, que hoje em dia é proibido, né? Ainda bem, que judiavam pra caramba dos bichinhos, né? Os elefantes só levantavam o pé assim, porque eles eram condicionados a, quando tocava música, esquentavam a chapa, então eles levantavam o pezinho, né? Isso você também sabia? Tadinhos, né? Judiação. Bom, com a perseguição aos seguidores de Cristo entre os anos 54 e 68 depois de Cristo, esses lugares passaram a ser usados para demonstrações de força. Os cristãos eram lançados aos leões para serem devorados diante do público, igual Daniel, né, que foi jogado aos leões, não é isso? Os artistas procuraram então as praças, feiras ou entradas de igrejas para apresentarem às pessoas seus malabarismos e mágicas. E hoje em dia a gente vê também no Farol, né? O pessoal lá com malabarismo tal, com fogo, não sei das quantas, para ganhar um trocadinho. Ainda na Europa, no século XVIII, grupos de saltimbancos se exibiam na França, Espanha e Inglaterra, mostrando suas habilidades em simulações de combates e na equitação. A estrutura do circo, como conhecemos hoje, teve sua origem em Londres, na Inglaterra. Trata-se de Astley Amphitheatre, inaugurado em 1770 pelo oficial inglês da cavalaria britânica Philip Astley. O anfiteatro tinha um picadeiro com uma arquibancada próxima e sua atração principal era o espetáculo com cavalos. Não sei se vocês já viram circo, alguma coisa assim, né? Porque hoje em dia ninguém vê nada, né? Só vê televisão, aqueles joguinhos, tudo. Hoje em dia é o WhatsApp. Mas tinha uma mulher, né, de sainha tal, que ficava fazendo coisas assim, rodava o picadeiro com o cavalo, tá?
O oficial percebeu, no entanto, que só aquela atração de cunho militar não segurava o público e passou a incrementá-la com saltimbancos, equilibristas e palhaços. No Brasil, a história do circo está muito ligada à trajetória dos ciganos em nossa terra, uma vez que na Europa do século XVIII eles eram perseguidos. Aqui, andando de cidade em cidade e mais à vontade em suas tendas, aproveitavam as festas religiosas para exibirem suas destrezas com os cavalos e seus talentos ilusionistas. Aliás, cigano tem uma sabedoria maravilhosa, né? Procuravam adaptar suas apresentações ao gosto do público de cada localidade e o que não agradavam eram imediatamente tirado do programa. Aliás, tem um filme, vocês sabem que eu sou filmólatra, né? Filmólatra viciada em filmes e não cinéfila que estuda o cinema, tá, ok? Acho que eu inventei essa palavra filmólatra. E tem tem vários filmes de circo, mas tem um filme bastante interessante da década de 60 que chama-se As Sete Faces do Dr. Law. Né? Conhece o filme? Mas o circo, com suas características itinerantes, aparece no Brasil no final do século XIX. Instalando-se nas periferias da cidade, visava as classes populares e tinha no palhaço seu principal personagem. Eu lembro de um circo que tinha lá na rua, era num terreno, esquina com a rua A, que hoje é Pero Lobo Pinheiro, com as ordenações Mandelinas, que é aquela descida grande lá na Vila Morse. O circo geralmente dependia da figura do palhaço para o seu sucesso. O palhaço brasileiro, por sua vez, adquiriu características próprias. Inclusive, quem não tem medo de palhaço? Me fala. A maioria tem medo de palhaço. Criança tem medo de palhaço, né? Ainda mais que saiu aquele palhaço chamado It, né? As pessoas ficaram com mais medo ainda. Ao contrário do europeu, que se comunicava mais pela mímica, o brasileiro era falante, malandro, conquistador e possuía dons musicais, cantava ou tocava instrumentos. Em fins dos anos 70, começam a aparecer as primeiras escolas de circo no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil, eu lembro que tinha uma escola de circo, eu não lembro o nome, eu devia ter pesquisado, que era lá no bairro, na Ponte Cidade Jardim, você lembra? Sim. Né? Eu não lembro do nome eu falo aqui com o Lúcio, tá? Eu não lembro do nome da escola. Era Circo Escola, é verdade. E tem o Marcos, como que é o nome dele? Ele é circense também, é um ator famoso até. Marcos, esqueci o nome dele. Acho que aquele que era casado com que tem um filho com também esqueci o nome dela, com a Carolina Dickmann. Não sei, isso, uma graça ele é circense. Na época que eu fiquei sabendo, ele tinha também uma escola de circo, né? Tá? Na Vila Mariana tem uma escola de circo também, mas não sei. Na Vila Mariana? Também não sei, não. Bom, então vamos lá. Na França, a primeira a surgir foi a Escola Nacional de Circo de Annie Fratellini, em 1979, com apoio do governo francês. No Canadá, artistas performáticos têm aulas com ginastas e em 1981 é criada uma escola de circo para atender à necessidade desses novos acrobatas. E agora tem o Cirque du Soleil, né, que fez muito sucesso e anda pelo mundo todo, né? É interessante lembrarmos, no entanto, que aliás, o Cirque du Soleil, ele tem artistas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, trabalham no Cirque du Soleil, tá? É interessante lembrarmos, no entanto, que essa importância que o circo assume no mundo capitalista já era cultivada na União Soviética, desde a década de 20, data de 1921, a criação de uma escola de circo na União Soviética, que coloca o circo no patamar de arte com invocação dos temas e das formas de apresentação. No Brasil, a primeira escola de circo foi criada em São Paulo em 1977 com o nome de Piolim, que é também o nome do grande palácio brasileiro que eu havia citado no início da matéria, tá?
funcionava no estádio do Do? Pacaembu. No Rio de Janeiro surge em 1982 a Escola Nacional do Circo, abrindo oportunidades para jovens de todas as classes e vindos de diferentes regiões do país. Eles aprendem as novas técnicas circenses, uma vez formadas, montam seus próprios grupos ou vão trabalhar no exterior, tá? E o circo ainda tem muita história para ser contada hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, né? E no Rio de Janeiro, em cidades grandes, assim, a gente não sabe mais, né, de circos, né? Eu lembro de circo quando eu era criança. Aliás, eu lembro de um parquinho que também havia circo quando eu fiquei em Macaé, tinha um parquinho lá que também era circo, nós acabamos até nem indo, tá? Então, para também encerrar o dia de hoje, né? Vamos tocar uma música de circo também, tá bom? Então, aqueles 20, 25 segundos e aí a gente coloca o link, clique no linkinho para ouvir. E tem outras músicas também que eu queria colocar de circo, mas eu não consegui lembrar o nome, né? É uma música clássica, inclusive, eu não consegui lembrar o nome, nem de quem era, então eu falei assim, vou pôr essa música mesmo, tá bom? Então, até o dia 28, amanhã, quinta-feira. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia.